Bem-vindos a esta análise. Hoje vamos fazer uma viagem biológica fascinante ao interior do nosso próprio corpo. Afinal, como é que a nossa máquina metabólica funciona em condições normais? E o mais importante, o que acontece exatamente quando o motor começa a falhar e como podemos repará-lo? Para começar a perceber tudo isto, temos de fazer a grande pergunta: o que dita a nossa energia e o nosso crescimento? A resposta reside num sistema incrivelmente complexo: o sistema endócrino, que trabalha de mãos dadas com o sistema nervoso central para regular absolutamente tudo. E é exatamente isso o nosso roteiro clínico de hoje. Vamos explorar o sistema endócrino, depois passar para a resistência insulínica, entender a síndrome metabólica, perceber o que é realmente a diabetes e os seus tipos e terminar com o diagnóstico e tratamento. Vamos então ao primeiro ponto, o sistema endócrino. Pensemos nisto como um motor biológico a funcionar na perfeição. Neste motor, as hormonas são os mensageiros vitais. Literalmente, são substâncias químicas produzidas pelas nossas glândulas que controlam as funções do corpo. Elas viajam pela corrente sanguínea à procura de receptores muito específicos nas nossas células. É um processo de uma precisão incrível. Imaginem uma célula que liberta estas hormonas no sangue. Elas navegam por essa autoestrada até encontrarem a fechadura exata, um receptor desenhado à medida, que está à espera delas na superfície de uma célula-alvo. Um exemplo perfeito disto é a insulina, que atua como uma verdadeira chave mestra. Primeiro, ela liga-se à tal fechadura da célula. Isso aciona de imediato uma série de mensageiros no interior que mandam abrir as portas, os canais de glicose. E assim, o açúcar entra nos nossos tecidos, como os músculos e a gordura, para nos dar a energia de que precisamos. Mas e quando a fechadura é encrava? É aqui que entramos no nosso segundo ponto, a resistência insulínica, a primeira grande avaria do motor. O que acontece é que a acumulação de gordura e os ácidos gordos livres começam a interferir e a bloquear o sinal lá dentro da célula. Ou seja, a nossa chave de insulina já não funciona de forma eficiente. O pâncreas tenta abrir a porta, mas a fechadura resiste. É precisamente a isto que chamamos de resistência à insulina. E isto atira-nos diretamente para o ponto 3, a síndrome metabólica. É o clássico efeito dominó a acontecer no nosso corpo. Como as células estão teimosamente a resistir à insulina, o pâncreas vê-se forçado a produzir quantidades massivas de insulina para compensar. Isto gera um aglomerado perigoso de problemas. Estamos a falar de obesidade visceral, colesterol HDL baixo, triglicerídeos nas nuvens, tensão arterial alta e glicemia em jejum a bater nos 100 ou mais. E reparem neste detalhe chocante. A combinação destes fatores não só duplica o risco cardiovascular, como aumenta em 5 vezes a probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2. E o alcance destrutivo desta resistência é tão vasto que não mexe só com o açúcar, ela desencadeia anomalias noutros sistemas. Por exemplo, a síndrome do ovário policístico, que afeta quase 20% das mulheres na pré-menopausa, está profundamente ligada a este bloqueio da insulina. O que nos leva ao nosso quarto ponto. O que é a diabetes? É quando chegamos ao estado de crise profunda. Quando o sistema entra em colapso total e as células do pâncreas morrem por simplesmente não conseguirem acompanhar esta exigência constante, atingimos a diabetes mellitus. No fundo é isto, um estado crónico em que temos hiperglicemia, seja porque falta insulina ou por pura resistência do corpo. E as consequências são letais, trazendo uma taxa de mortalidade que é 3 vezes superior à da população em geral. Com o passar do tempo, este excesso de açúcar no sangue destrói impiedosamente os nossos vasos sanguíneos. O resultado? Uma cascata devastadora de complicações que vão desde infartos e acidentes vasculares cerebrais até à falência renal e à cegueira. É o preço extremo de não conseguirmos reparar o motor a tempo. Vamos avançar para o quinto ponto, os tipos de diabetes, porque há diferentes caminhos biológicos para chegar exatamente à mesma crise. Na diabetes tipo 1, por exemplo, ocorre um atraque do próprio corpo. Uma resposta autoimune drástica destrói as células do pâncreas. Ou seja, a fábrica de chaves fecha por completo, não há produção nenhuma de insulina, tornando o paciente absolutamente dependente de injeções de insulina para sobreviver. Isto contrasta radicalmente com a diabetes tipo 2, que representa mais de 90% dos casos. Esta surge habitualmente mais tarde, sendo impulsionada pelo excesso de peso e pela resistência à insulina. E há ainda formas mais raras, como o MODY, de origem genética, que aparece frequentemente antes dos 25 anos. Biologias muito diferentes, mas que acabam no mesmo beco sem saída. Chegamos por fim ao nosso sexto e último ponto. Diagnóstico e tratamento. A tão necessária reparação. Então, como sabemos se a crise está instalada? O verdadeiro padrão ouro não é a simples picada no dedo, mas sim a hemoglobina glicada, a HbA1c.
Este teste mostra-nos a média do açúcar no sangue dos últimos 2 a 3 meses, dando aos médicos um panorama real. A meta inegociável é manter este valor sempre abaixo dos 7%. Mas antes de recorrermos à farmácia, há um reparo natural e fundacional: os hábitos. 150 é o número mágico a fixar. Falamos de um mínimo de 150 minutos de atividade física moderada por semana, aliado a uma redução dos hidratos de carbono. Este passo tem o poder colossal de ajudar o corpo a recuperar a sua sensibilidade à insulina. Se os medicamentos forem mesmo necessários, a metformina é uma primeira linha de defesa brilhante. Ela intervém diretamente nos problemas que vimos, inibe o fígado de produzir glicose a mais, melhora a sensibilidade nos músculos para que as chaves voltem a rodar nas fechaduras e diminui os ácidos gordos em circulação. Vimos hoje como esta maquinaria biológica é maravilhosa, mas também como ela se pode deteriorar fase a fase. E ao terminarmos esta análise, fica uma reflexão muito importante. Sabendo exatamente como as coisas avariam, que pequenos passos proativos podemos nós tomar hoje nas nossas escolhas diárias para manter este sistema a funcionar em pleno? Fica o desafio.